Então você que está na sua casa, desde já, sinta-se abraçado, que a paz do Senhor Jesus, como diz a carta de Judas, 3 coisas muito impressionantes acerca daqueles que decidiram entregar a vida para Cristo. Judas nos mostra que essas pessoas são chamadas, são amadas e são guardadas em Cristo Jesus. Então que Deus te abençoe. E eu gostaria hoje de estar compartilhando uma palavra da parte do Senhor para nos ajudar nesse período em que nos encontramos. Um período de muita incerteza, né? Um período assim que nós não sabemos ainda quando vai passar, quando vai acabar. E eu gostaria que você pegasse agora a sua Bíblia comigo e abrisse em Salmos capítulo 42, e acompanhe comigo do verso 1 ao verso 5, que diz assim a palavra do Senhor: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Queridos, esses salmos, ele vai nos trazer lições preciosas, principalmente para esse momento em que estamos vivendo. O tema dessa pequena palavra que eu vou estar compartilhando nessa noite é: não deixe as circunstâncias gerar em você uma depressão. Não deixe com que as circunstâncias do momento, com que as circunstâncias que nós estamos vivenciando, gere em você uma depressão, ao ponto de você começar a se entregar, ao ponto de você começar a se render, se achando sem esperança. Mas eu quero que você saiba, esse salmo vai nos ajudar com princípios preciosos da parte do Senhor. Então eu quero que você entenda primeiramente o seguinte: esses salmos foi feito pelos filhos de Corá, e se você olhar lá no cabeçalho, está escrito assim, salmo didático. Significa que é uma palavra que tem como principal objetivo nos trazer ensinamentos. Então se prepare aí para que você possa aprender princípios. E aqui essas pessoas, eles também estavam passando dias difíceis. Eles se encontram num quadro de uma angústia muito grande. Uma angústia que estava invadindo a alma e levando para uma depressão. Mas eles nos ensinam como viver, como passar por esses dias. E eu quero crer no nome de Jesus que vai nos ajudar. Você que está nos assistindo, você que está nos vendo, eu sei que você deve estar nesse momento talvez angustiado, né, sem saber o que vai ser do amanhã. Mas espere em Deus. Deus está no controle de todas as coisas. E eu quero aqui que você entenda alguns princípios primordiais aqui. Primeiro, querido, depressão, nós sabemos que é algo espiritual, mas também algo físico, algo orgânico que pode estar atacando uma pessoa. Depressão, ela é algo também geracional, que pode passar de pai para filho, de filho para pai. Nós sabemos isso porque quando vamos a um psicólogo, sempre a primeira coisa que ele pergunta é se tem alguém na família que já desenvolveu um quadro parecido com esse, porque com base nisso eles vão ver que isso pode ser algo geracional. Mas também, querido, nós precisamos entender que a depressão também, ela vem de acordo com as circunstâncias da vida. Devido doenças podem gerar depressão, devido, quem sabe, o luto pela perda de alguém pode gerar a depressão, quem sabe tragédias que acontecem nas nossas famílias, tragédias que acontecem no mundo, também divórcios, acidentes, tudo isso pode gerar uma depressão.
E tudo isso, querido, nós estamos vivenciando agora de uma forma muito latente. Pessoas, infelizmente, perdendo as suas vidas, famílias enlutadas, né? Nós vemos uma doença que realmente até agora ainda está alastrando o mundo. E isso pode, querido, gerar dentro de nós uma depressão. Esse isolamento social, de ficarmos em casa, eu confesso que não é muito fácil. Um dia desse eu conversando com a minha esposa, amor, eu não sei, eu não estou bem, eu acho que é ficar em casa tanto tempo, sem fazer nada, parece que começa a nos angustiar. Eu não estava conseguindo nem me concentrar para estudar, um negócio angustiante, mas eu fui tirar um tempo, fui falar com Deus, me colocar nos pés do Senhor, para que isso passasse, porque é o momento que nós estamos vivendo. E quantos casos nós vemos próximos de nós, aqui em Manaus, né? Nós vemos reportagem de pessoas sendo enterradas, e essas famílias, querido, que não podem, né, nem velar o corpo dos seus entes queridos, né, tendo que enterrar como se fossem indigentes, porque não podem se aproximar, é algo realmente triste. E se nós não soubermos lidar com isso, isso pode gerar uma angústia profunda, uma depressão profunda. Tem a questão ainda do emprego, muitas firmas estão fechando, querido, pequenos empresários estão fechando suas portas, dando as contas dos funcionários. Não é porque eles querem, é por causa da condição, é por causa da situação, é por causa do momento. Com certeza eles não gostariam de fazer isso. E essas pessoas que ficam desempregadas, o que elas pensam? Como eu vou sustentar a família? Quem sabe pessoas com crianças recém-nascidas, é uma dificuldade. Isso tudo vindo pode gerar uma grande depressão, mas eu quero, né, tirar alguns ensinamentos desses salmos para nossas vidas, para que nós não venhamos a deixar com que essas circunstâncias gerem em nós uma depressão ao ponto de desanimarmos de tudo, desanimarmos de todos e desacreditarmos que Deus está no controle de todas as coisas. E aqui nós vemos os filhos de Corá vivendo dias semelhantes aos nossos, dias difíceis. E eles vão mostrar aqui algumas lições aqui. Eu quero te mostrar primeiramente o que está causando essa angústia, levando para uma depressão profunda na vida desses homens aqui. Olha o que ele vai dizer no verso 1, acompanhe comigo, ele diz, ó, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. O que estava acontecendo com eles, querido, é que eles estavam com tanta sede de Deus, que ele ilustra até uma corça que anseia pelas águas como uma forma de subsistência. Eles estavam ausentes de Jerusalém, ausente do templo, ausente da casa do Senhor, e isso já estava gerando uma depressão, isso já estava gerando uma angústia, e eles estavam começando a dizer, como a corça anseia pelas águas, eu anseio pela presença do Senhor. Olha só, querido, e nesse momento que nós não estamos nem podendo nos reunir, nós sabemos que Deus, Ele está na sua casa, nós sabemos disso, nós não temos dúvida que Deus está na sua casa, mas como a Bíblia nos ensina que não devemos deixar de congregar como é costume de alguns. Por quê? Porque o congregar, ele nos motiva, ele nos anima, ele nos encoraja. Quando nós estamos reunidos em família, parece que tudo fica mais fácil, e ouvimos uma palavra, e saímos do culto animado, acreditado. Então quando falta isso, começa a bater essa angústia, essa depressão, e era assim que os filhos de Corá estavam. E eles ilustram isso como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Olha só como isso é tremendo, nós aprendermos e entendermos isso, e que isso estava gerando uma angústia profunda no coração desses homens. E olha uma outra coisa, querido, que também estava, né, trazendo essa angústia. Veja comigo o verso 4, olha o que diz o verso 4, lembro-me dessas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma. Ele lembrava do culto, ele lembrava do templo, ele lembrava da distância que ele estava,
de Jerusalém, da casa, do templo do Senhor, e isso cada vez mais ia gerando dentro dele uma depressão, gerando uma angústia. Olha só um outro item que estava gerando dentro dele, veja comigo o verso 3, na parte A, diz assim, ó: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite. Então olha só esse quadro aqui, já não estavam conseguindo se alimentar, a angústia estava invadindo a sua alma, e a única coisa que ele conseguia fazer era chorar. Olha esse quadro de depressão, olha esse quadro de tristeza. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, de dia e de noite. Olha só como estava o quadro dessas pessoas, a angústia tão grande, uma depressão invadindo. E muitas das vezes, nesse momento em que estamos vivendo agora, muitos estão assim, só chorando, só pensando no amanhã, como vai resolver aquele problema, como eu vou fazer para resolver aquela situação, como vai ser o amanhã, eu estou desempregado, e você fica todo o tempo abrindo aquele seu celular, procurando lá naquela ajuda, e não passa daquele nome, analisando, está em análise, está em análise, está em análise, e cada vez mais isso vai te angustiando, isso vai te levando cada vez mais a uma tristeza, e você se isola, e você vai para o seu quarto, e você vai para o quintal, e você fica pensando no que você vai fazer para resolver essa situação, esse momento da sua vida. Escute, não deixe com que essas circunstâncias gerem uma grande depressão em você, não deixe, porque olha só, como eu já falei, esse salmo é um salmo didático, que tem como principal objetivo nos trazer lições, nos trazer ensinamentos. Mas olhe uma outra coisa que estava acontecendo, veja comigo agora o verso 3, a parte B, que diz assim, ó: enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? É nesse momento que muitas das vezes pessoas, para piorar a situação, né, já estamos vivendo dias bem difíceis, mas ainda chega pessoas dizendo: cadê teu Deus? Onde está o teu Deus? Tu não diz que teu Deus vai resolver, que teu Deus vai... E por que ele não resolve? E por que Deus permite isso? Por que Deus está permitindo essa pandemia? Por que Deus está permitindo? E as pessoas, isso vai cada vez mais nos afundando, porque as pessoas nos encostam na parede, muitas das vezes, questionando: cadê o teu Deus? Era assim que estava acontecendo aqui. Veja novamente, olha só, o verso 3 diz assim: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Onde está o teu Deus? Eu sei que já perguntaram isso para você. Quem sabe você chorando, alguém chegou com você: cadê teu Deus? Perdeu o emprego e a pessoa chega com você e pergunta: cadê teu Deus? Teu Deus permitiu com que você perdesse seu emprego? Teu Deus permitiu com que o teu ente querido viesse a falecer? Teu Deus permitiu? E cada vez mais a depressão ia invadindo a alma e o coração dessas pessoas. É isso que o salmista está tentando nos mostrar. E ainda tem mais uma coisa, leia comigo o verso 7, que diz assim, ó: um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Ele está se referindo ao nascente do rio, que quando nasce e ele vai se espalhando e vai passando por cima de todas as coisas, ele estava dizendo que ele estava se sentindo com cada problema passando, e vem outro problema, e problema em cima de problema, e situação em cima de situação, com uma corrente das águas que vão atropelando, que vão passando por cima. Olha esse quadro, querido. Esse era o quadro em que os filhos de Corá, levitas, sacerdotes do Senhor, se encontravam, com uma tristeza, um desejo ardente pela presença de Deus, com uma tristeza, com um choro que durava o dia e a noite,
com pessoas questionando cadê o teu Deus, e problemas sobre problemas vindo sobre eles como correntes de águas. Muitas das vezes é assim que nos encontramos. Nós nunca vivenciamos talvez isso que estamos vivenciando hoje. Nunca passamos. Eu estou com 47 anos de idade. Eu nunca vivi, nunca presenciei nada semelhante. Já estudei, já vi muitas pandemias que isolavam países, que isolavam cidades, mas uma pandemia que isolasse o mundo inteiro, eu ainda nunca tinha presenciado isso. Muitos surtos, muitos vírus já surgiram no decorrer da história humana, mas com uma proporção tão grande como essa, aonde nós nos entristecemos ao ver uma retroescavadeira cavando um buraco, jogando corpos lá dentro e simplesmente jogando a terra por cima, sem dar condições aos familiares fazerem um culto fúnebre como uma última homenagem àquela pessoa, àquele ente querido. E o que dizer dos nossos idosos que estão enclausurados como prisioneiros, sem poder sair de casa na sua velhice, para poder, quem sabe, desfrutar ainda de alguma coisa, e de repente agora se encontra numa situação dessa. E os jovens tendo que ter o máximo de cuidado para não contaminar os avós, para não contaminar os pais. É uma situação difícil. Mas o que eu quero dizer para você, não deixe com que essas circunstâncias gerem na sua alma e no seu coração uma depressão tão profunda, ao ponto de você deixar de acreditar que Deus está no controle de todas as coisas. E o salmista aqui, agora vai nos mostrar o que eles fizeram para superar. O que eles fizeram para superar esse momento de dificuldade, esse momento de angústia, esse momento de depressão tão profunda que invadiu a alma desses homens, dessa nação, desse povo que estava aqui, também isolado, distante de Jerusalém, enclausurados. O que eles fizeram para superar isso? Então, leia comigo, queridos, o verso 5. E o verso 5 nos diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. O que eles fizeram para superar? Primeira coisa, querido, nós precisamos aprender a aplicar a palavra de Deus em nossas vidas. Nós precisamos olhar para dentro de nós e aplicarmos a palavra de Deus. E ele vai dizer isso aqui por 3 vezes. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus. E ele diz isso no verso 5, ele diz isso no verso 11, e ainda diz isso no verso 5 do capítulo 43. Por que estás abatido, ó minha alma? É isso que eu e você precisamos nos levantar e olhar para o nosso interior, olhar para dentro de nós, saber que o Espírito de Deus está em nós, e dizer para a nossa alma: por que tu estás abatido, ó minha alma? Por que tu estás tão angustiada? Por que tu estás tão perturbada? Eu sei que o momento não é fácil, mas você não pode se desesperar ao ponto de deixar com que a depressão tome conta de você. Mas por quê, pastor? Porque você sabe que o seu Redentor vive, você sabe que maior é aquele que está contigo, você sabe que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Por isso nós precisamos usar a palavra de Deus para nossa alma e dizer: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Então nós precisamos fazer isso. Isso aqui foi a forma que eles encontraram de vencer esse momento, de ultrapassar essa fase da vida, dizendo para a sua alma: se levanta, se ergue, não entre em depressão,
não desanime, continue, acredite. É isso que eu e você precisamos fazer. Eu sei que em dados momentos, eu sei porque eu tenho feito isso. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu também sou um ser humano. E muitas das vezes eu tenho que entrar no meu escritório, muitas das vezes eu tenho que ir para um lugar e me encontro sozinho e dizendo para mim mesmo: acredita, vai passar, se levanta, se ergue, não desanima, porque muitas das vezes nós também queremos desanimar, pensamos em desanimar, mas nós temos que olhar para a palavra de Deus, olhar para dentro de nós e dizer: te anima, minha alma, te anima. Uma outra coisa que eles fizeram para superar esse momento é reconhecer a presença de Deus. Veja comigo o verso 8. O verso 8 do capítulo 42 diz assim: contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Olha o que o salmista vai dizer: contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia. É você saber que o Senhor está contigo, que o Senhor não te desamparou, que o Senhor não te abandonou. Eu quero que você tente ver aquele quadro, Pegadas na Areia, aonde aquele jovem vai vendo 4 pegadas na areia, crendo que o Senhor estava com ele. Essa ilustração nos mostra isso. Mas ele percebeu que nos momentos de dificuldade da vida dele, somente 2 pegadas apareciam. E quando ele olhava para que ele entendeu, ele falou: nos momentos mais difíceis da minha vida, Deus me abandonou. Deus me deixou sozinho. Mas ele teve um discernimento de entender que nos momentos mais difíceis, aquelas 2 pegadas que apareciam não era dele, era a pegada de Deus, porque foi no momento em que Deus carregou ele no colo. Então entendam isso. Eu e você, como diz a carta de Judas, nós fomos chamados, nós somos amados e nós somos guardados em Cristo Jesus. E no momentos de dificuldade, quando você enxergar somente 2 passos na areia, saiba, esses passos não são seus, são os de Deus. Porque nesse momento você está no colo do Senhor. Ele está, a sua misericórdia está vindo. A sua graça, o seu favor está vindo sobre você. Essa foi a forma que eles encontraram de entender e de vencer esse momento da vida deles. Por isso, queridos, eu gostaria muito de deixar essa palavra para você. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo, eu só sei o que está acontecendo num contexto geral. Eu não sei se você já perdeu um ente querido. Eu não sei se você perdeu o emprego. Eu não sei se você já está cansado de olhar para aquele sistema e só está em análise. E você fica pensando como vai ser o amanhã. Eu não sei se você está com filhos pequenos em casa pedindo algo e você não tem. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo. Mas eu só sei te dizer algo. Espere em Deus. E eu quero ler de novo, para nós concluirmos, o verso 5 do capítulo 42, que para mim é o cerne, que diz assim: por que está batido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, e a Ele o meu auxílio e Deus meu. Espere em Deus, querido. Continue crendo, vai passar. O choro pode durar uma noite, o choro pode durar um período, mas a alegria vai vir. O sol da justiça vai raiar. Vai passar esse período. E nós vamos sair mais fortalecidos. Nós vamos sair mais consolidados.
Vamos sair mais implantados na rocha, compreendendo que podem se bater os ventos, podem se levantar as ventanias, as tempestades, mas estaremos firmes no Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia se renova todos os dias em nome de Jesus. Então, que Deus te abençoe e que Deus te guarde. E a minha oração é que praga nenhuma chegue na sua casa e que a provisão do Senhor possa vir sobre a sua vida e que todo espírito de depressão, todo espírito de angústia possa ser revogada, possa ser retirada da sua vida, da sua família, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.